E perante o final do segundo período do ano letivo, está connosco Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. Já vamos naturalmente passar por esta questão dos telemóveis e também a recomendação de utilização no recinto escolar, mas finalizado mais um período, é mais um tema que, se voltarmos atrás no tempo, torna-se repetitivo, a questão da falta de professores que continua a preocupar a comunidade escolar. E a Missão Escola Pública apresentou dados relativamente a 44 mil alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. Como chegaram a este número que o Ministério não confirma? Bom dia, Cláudio. Agradeço o convite. Ora, este número é apurado tendo em conta o número de horários disponíveis nas ofertas de escola, portanto, que é um dado que é público. Com base nesses horários, nós fazemos também a contagem das horas que comportam, fazendo uma média das turmas que cada professor tem e o número de alunos que também cada turma tem, chegamos, portanto, a estes valores. Nós chamamos a atenção que estes valores, para já, são sempre trabalhados em conjunto com o colega David Martins, do blog do Arlindo, e também são dados que se referem apenas às ofertas de escola. Lembramos que existem 2 concursos a decorrer durante todo o ano letivo. O concurso das ofertas de escola e o concurso que diz respeito às reservas de recrutamento, que é um concurso nacional. Só quando não se encontra resposta no concurso nacional é que se vai para as ofertas de escola. Ora, seria apenas horários, por exemplo, que são um número mais reduzido, como licença de amamentação, mas tendo em conta a falta de professores, temos os números que aqui apresentamos. Portanto, são sempre números por defeito, estes que apresentamos, tendo em conta que existe depois o outro horário, o outro concurso, aliás, em paralelo. É com surpresa que nós verificamos, por exemplo, e ainda ontem aqui na SIC, portanto, o ex-ministro Nuno Crato referiu não ter certezas relativamente aos números e até entendeu que seriam números um pouco exagerados. Ora, quando se está no horário nobre de uma televisão que tem a audiência que a SIC tem, não podemos ter achismos. Portanto, teremos de ter dados para podermos, então, fazer um comentário. Sim. Ora, não tendo dados, não deveria ter comentado relativamente a se é um número excessivo ou não, até porque os nossos dados também já foram confirmados pela FENPROF e são dados que podem ser obtidos de forma pública. Sim. Portanto, são dados preocupantes, revelam que não existiu uma alteração relativamente ao número de alunos sem professor desde o ano passado, uma vez que comporta o mesmo, e relativamente à auditoria que nós ainda estamos a aguardar e relativamente ao número efetivo de alunos sem professor num determinado momento. Sim. Seria fácil de apurar se, juntamente com o horário que é solicitado nas escolas ao Ministério da Educação, portanto, quando é lançado um horário para se pedir um professor, se esse horário contivesse o número de alunos que comporta. Cristina, é uma forma, para passarmos aqui para outro tema, a questionar ainda relativamente a este, quais são as disciplinas mais afetadas e também sobre a auditoria externa que o Governo avançou, disse que iria avançar para confirmar estes dados e dados que seriam apresentados até ao final de março. Que justificação tem dado o Governo para que ainda não se saibam estes dados? A justificação relativamente aos dados é a dificuldade em apurar. Portanto, será necessário nós termos, por exemplo, estes dados no que diz respeito ao número de alunos que cada horário comporta para se conseguir apurar e daí talvez a dificuldade ou talvez os dados não estejam a ir ao encontro do esperado e de modo algum venham contradizer aquilo que tem sido indicado. Relativamente às disciplinas, mantém-se, portanto, o português, o inglês, o francês, também matemática, físico-química destacam-se, mas destaco neste momento o facto de os horários em falta já não se concentraram exclusivamente na zona da Grande Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve. Já começa a existir uma dispersão ao nível de todo o país. Chegou-nos, por exemplo, o exemplo de um horário de português de 9º ano em Braga que demorou um mês a conseguir, portanto, ter um professor colocado. São números alarmantes, são números que revelam que as medidas não surtiram efeito e que carecem de ser revistas, alteradas e que nós tenhamos efetivamente medidas estruturais que venham a alterar esta situação. E falava de disciplinas em que têm que ser feitos exames nacionais, o que nos obriga a levar também aqui à questão dos rankings nas escolas, ranking que é feito precisamente com as médias dos exames, as escolas privadas que voltam a ocupar os lugares cimeiros. Que leitura é que deve ser feita perante os dados que nos são apresentados?
Ora, para já, portanto, o facto de não serem comparáveis. Portanto, é impossível nós compararmos determinados dados, nomeadamente no que diz respeito ao setor público e ao setor privado. Portanto, já ontem tivemos vários discursos nesse sentido que mostram que nós não podemos comparar o que se passa relativamente ao ensino público e ao ensino privado, mas eu hoje destaco aqui o facto de nós necessitarmos de uma maior transparência. A Missão Escola Pública defende a divulgação dos rankings. Precisamos de dados para conseguirmos definir estratégias. E ao contrário do que disse, por exemplo, ontem David Rodrigues, também aqui na SIC, eles já não se baseiam apenas e só num critério. Não é apenas a média dos alunos que está nos exames que está em causa. Também diz respeito aqui ao índice de equidade, de que diz respeito aos apoios sociais que os alunos têm, mas eu chamo a atenção, por exemplo, para... E precisamente esta tabela que estamos agora a ver nas imagens, que dados são estes para que se chegue a este ranking, para além, obviamente, dos exames nacionais? Ora, nós temos, portanto, as médias que os alunos obtiveram nos exames, mas depois temos, por exemplo, portanto, a escolaridade dos encarregados de educação, temos o apoio que os alunos recebem, o apoio social, portanto, o que eu chamo aqui a atenção é que nesta tabela existem células que se encontram em branco. Ora, o que é que acontece? São dados relativos ao ensino privado e também a escolas que têm contratos de associação. Portanto, se nós repararmos, existem estas células que estão em branco e que não têm os dados. Ora, para nós fazermos... Por que motivo as escolas privadas não facultam estes dados? Porque não são obrigados a fazê-lo para entrarem nos rankings. Portanto, era necessário, nós temos essa sugestão para os órgãos de comunicação social que fazem efetivamente esta análise, para nos próximos anos as escolas que não facultarem todos os dados não entrarem nos rankings. Portanto, para nós podermos comparar, é de facto necessário nós termos dados comparáveis. E, neste momento, seria também muito importante, muito relevante, nós termos essa informação relativamente ao ensino privado. Só assim nós poderíamos comparar efetivamente o que estamos a ter em causa. Relativamente aos rankings, e nesta altura, ainda mais que passou um dia relativamente à sua publicação, será importante também analisarmos as reações a eles. Por exemplo, algo que reparei nos discursos dos alunos quando entrevistados, quais os temas que eles referem que condicionam ou não a sua evolução. E chama a atenção dos alunos que se encontravam nas escolas de topo, não só nas privadas, mas nas outras, o que é que eles destacam? Primeiro que tudo, o professor. A relação com o professor, a proximidade com o professor, o facto de terem um corpo docente estável que vai fazer com que consigam ter melhores resultados, ao contrário do que também David Rodrigues referiu ontem aqui na SIC, que o professor não encontra uma causa e efeito relativamente à falta de professores e ao desempenho. Os mapas que ontem nós tivemos mostram exatamente isso, as zonas onde há falta de professores, portanto são as zonas que têm piores resultados. Mas ainda relativamente àquilo que é referido, chama a atenção que, por exemplo, relativamente a projetos que são muito defendidos, e tivemos o exemplo até de projetos do voluntariado no colégio que ficou considerado um dos melhores, chamamos a atenção que, por exemplo, uma das medidas que nós temos neste momento em vigor é o facto do horário do professor na escola pública estar todo ele direcionado para as aulas. Portanto, não tem espaço. Muitos projetos que existiam nas escolas públicas tiveram de ser cancelados para fazer face à falta de professores. É uma questão que, por exemplo, o nosso Ministro da Educação deverá tirar da análise destes rankings e começar, portanto, a ter outras medidas que venham reverter a situação. Cristina, no que diz respeito às negociações, o ano de governação ficou marcado pela valorização profissional, recuperação do tempo de serviço, suplementos, apoio à deslocação. Com a queda do governo, em que ponto ficaram determinadas questões, como a questão aqui dos suplementos e do apoio à deslocação, e onde tem obrigatoriamente de recomeçar na próxima legislatura? Perdão. Cláudio, eu diria que a atual legislação ficou de facto marcada pelo anúncio da valorização, pela propaganda da valorização que de facto não teve ainda lugar. É uma realidade, nós tivemos a recuperação do tempo de serviço agendada, tivemos a primeira tranche já aplicada, pelo menos a alguns professores, com vários meses de atraso, mas uma verdadeira valorização da profissão ainda não teve lugar. No que diz respeito ao subsídio de deslocação, lembramos que inicialmente ele só estava previsto ser aplicado, e aliás o que ainda está em vigor, é ser aplicado apenas e só a algumas escolas, as escolas sinalizadas. Foi em Parlamento que esta alteração teve lugar, portanto alargou-se a
todos os professores deslocados em qualquer escola, mas é uma medida que só para o próximo ano irá ter efeito, certamente devido ao Orçamento de Estado. Mas eu lembro que existem rúbricas dentro do Orçamento de Estado onde efetivamente nós podemos fazer alterações, o Ministro pode fazer alterações e ainda que estejamos numa fase em que o atual Governo se encontra em gestão, existem questões que poderá ainda reverter e que poderá também analisar e ter, neste momento, uma decisão. Lembramos que o Governo se encontra em gestão, mas tudo o resto continua e a escola pública não poderá, de forma alguma, ficar refém dessa gestão. No que diz respeito, por exemplo, às provas digitais, para terminar, que estão no nosso alerta que divulgámos há 2 dias, por exemplo, uma questão que deveria ser analisada agora, independentemente se estamos em modo de gestão ou não, é se existem condições. E se o Ministério da Educação lançou um inquérito às escolas para um formulário para que as escolas possam, neste momento, requerer o que necessitam para a capacidade digital. Também depois do ensaio. Exatamente, portanto, as provas de ensaio tiveram lugar. Seria para avaliar a capacidade digital. Se neste momento nós temos um inquérito onde se está a aferir o que é necessário para se garantir a capacidade digital, é porque ela não está garantida. E se ela não está garantida, as provas digitais no formato, aliás, as provas finais de ciclo e as provas de moda no formato digital deveriam ser repensadas, principalmente as provas finais de 9º ano, que vão ter um impacto na avaliação do aluno, deveriam ser revistas e voltar, neste momento, ao formato de papel. Entendemos que seria uma questão que deveria, desde já, ser assegurada. Cristina Mota, muito obrigado. Obrigada, Cláudia. Bom dia. Bom dia.